Adson Ramos já está aqui com a gente para falar sobre a temperatura dos ônibus, Adson. Porque eu queria dar uma notícia boa para quem pega ônibus e falar, agora vai ficar friozinho. Fiscalização, o ar-condicionado tem que estar tinindo. Mas depende. Depende do que vai estar lá fora. A gente vai depender de São Pedro. Né? São Pedro é que vai dizer, Adson. Bom dia para você. Bom dia. A única temperatura que a gente sabe que já subiu foi em relação às redes sociais, porque esse é um assunto que tá todo mundo comentando. Já todo mundo comentando, porque chama atenção, né? O dono Agatha, Rodolfo, bom dia para todo mundo, para os ouvintes da Band News FM também. A gente que pega ônibus todos os dias, a gente fica nessa expectativa quando a prefeitura anuncia, não vamos mais fazer repasse de verba para a empresa tal, porque o ar-condicionado não está funcionando, vamos publicar, então, medidas balizadoras, né, que a gente possa usar para cobrar dessas empresas que o ar-condicionado esteja funcionando. E aí, quando uma resolução é publicada, a resolução determina o seguinte, que a temperatura, para que a prefeitura considere que o ar-condicionado dentro do ônibus esteja funcionando plenamente, a temperatura dentro do ônibus ela tem que estar 8 graus abaixo da temperatura externa. Ou seja, né, a gente tem uma cidade como o Rio de Janeiro, que várias vezes registramos 42 graus. Então a gente tem que estar com uma temperatura dentro do ônibus de 34 graus. Isso é considerado satisfatório para a prefeitura. 8 graus abaixo da temperatura externa. Qual é o parâmetro usado da temperatura externa? Eles pegam a média da máxima do dia, né, que é aferida pelo IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Com base nessa média, eles vão saber, olha só, realmente, durante essa viagem, essa empresa conseguiu manter 8 graus abaixo do que estava sendo registrado na cidade. Para isso, vai ser instalado um mecanismo dentro desses ônibus. Esse mecanismo, a cada minuto, ele vai ter que mandar, então, dados para a Secretaria Municipal de Transporte, que vai identificar se, olha, beleza, esse termômetro, esse equipamento dentro do ônibus está marcando 24 graus, se a gente 34 graus, se a gente pensar numa temperatura de 42 graus externa. Então, isso já vale a partir da data de publicação, foi publicado no Diário Oficial na última quarta-feira, dia 12. E aí eu fico pensando, né, primeiro de tudo, quem pega ônibus assim como eu todos os dias, é difícil encontrar um ônibus em que o ar-condicionado esteja ligado, já começa por aí, né, Dona? Porque não é nem dentro da média de temperatura ou dentro do parâmetro estipulado pela prefeitura. Não funciona. Eu pego 3 ônibus que eu posso dar exemplos, o 863, 862, 880, que fazem linha Alvorada, Rio das Pedras, e eu tenho certeza que os passageiros, assim como eu, não encontram ar-condicionado ligado nesses ônibus. Nenhum dia. Ou então, quando está agora no inverno, a gente pega um ou outro que, curiosamente, o ar-condicionado está funcionando e muito trincando. Gelado. Aí tá trincando. Aí pra quê, né? Porque do lado de fora já tá frio. A gente que é carioca já sente frio. E aí essa é a situação. Esse é o parâmetro estipulado pela prefeitura para decidir se os ares condicionados, certo? Ares condicionados estão funcionando. É estranho, mas tá certo. É estranho, mas tá certo. É o seguinte, o artigo 2º, para a gente ser bem preciso aqui, Rodolfo, diz o seguinte, desta resolução: será reputado ligado e em bom funcionamento o ar-condicionado que reduza a temperatura no interior do veículo em, no mínimo, 8 graus Celsius. Tudo é uma questão de referência. Sim. Neste momento, 23 graus na cidade do Rio de Janeiro, menos 8, 15, estaria todo mundo morrendo dentro do ônibus, mas não é o caso. Sim. O caso é que a gente vive, nesses 12 meses do ano, temperaturas que são elevadíssimas e que vão subir no decorrer, já estão subindo. Isso acontece no mundo inteiro. O fato é que 32, 34 graus, você está, como a Agatha disse, você está legalizando a suadeira dentro do ônibus. Não, com detalhe, e lembrando... Né? Não, com detalhe também para lembrar o seguinte, Dono, aí do lado de fora no verão, da Band, onde você está no estúdio, às vezes você tem 40, 42. Se essa regra funcionasse aqui dentro, não funciona, todos os equipamentos quebrariam. Você não pode deixar 32 a 34 que todas as máquinas quebram. Claro. Então o ar-condicionado da Band tem que funcionar para estar em 22, 23, 24, dependendo do local, porque além das pessoas, que no caso dos ônibus são também as partes mais importantes de toda essa discussão, os equipamentos eles quebram.
Então é óbvio que você não pode ter só essa referência dos 8 graus. Dependendo da época do ano, até pode ser. Se tiver com 30 do lado de fora, 22, beleza. Tranquilo. 32, 24, tudo bem. Agora é que você falou, no verão, os equipamentos têm que estar preparados para baixar mais a temperatura. É assim em qualquer lugar. E tinha que ser assim na cidade também. E a gente questionou, inclusive, a Secretaria Municipal de Transportes em relação a esses 8 graus como parâmetro. E a resposta que a gente teve é que isso é uma norma da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, que a ABNT estipula isso. E que, além disso, os ônibus da cidade do Rio de Janeiro... Ou estipula isso para Curitiba, para o Rio Grande do Sul. E outro, o cara que criou essa regra, ele anda de ônibus? Não. Quero ver se anda. Não, e tem mais. E ainda a gente ouviu que o seguinte, que os ônibus da cidade do Rio de Janeiro, eles não conseguem, não tem nem capacidade para reduzir a temperatura dentro do veículo 8 graus abaixo, ou quer dizer, menos de 8 graus. Que seria o máximo que os ônibus fariam de redução da temperatura. Eles só conseguiriam reduzir 8 graus em relação à temperatura. O quê? Porque questões técnicas? Técnicos. Equipamentos só funcionariam dessa forma. Ué, mas nós estamos no Rio de Janeiro. E eu já peguei ônibus que estava bem mais frio do que isso. Acho que acredito que outras pessoas também. Quando ele funciona, muito raro, mas já pegamos ônibus que eles estão com a temperatura abaixo, por exemplo, de 24, sei lá. Então, assim, mas isso foi a resposta que a gente recebeu da Secretaria Municipal de Transporte.